Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom saber que você está aí e que você está bem, né? Isso é muito bom saber que você está aí e que você está bem. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, aula de ensino religioso. Vamos falar sobre as quatro matrizes da religiosidade brasileira. Professor César, mas o que são essas quatro matrizes? O que é matriz dentro da religiosidade brasileira, professor? Matriz, pessoal, é todo o conjunto de religiões. Quando existe um conjunto de religiões, nós utilizamos então o termo matriz, né? São matrizes, né? Matrizes. É um conjunto de religiões. Por isso que nós usamos aí esse nome, né? Quatro matrizes da religiosidade brasileira. Deixa eu compartilhar com você aqui a nossa tela, né? Vou compartilhar com você a nossa tela para que você possa me acompanhar, né? Dentro da nossa aula de hoje, uma aula, como eu sempre digo, né? Todas as aulas são maravilhosas, traz para você novos conhecimentos. Por isso que é sempre muito importante você estar aberto aos novos conhecimentos. Mas a aula de hoje, eu tenho certeza absoluta que vai elucidar para você muitas questões que às vezes você tinha alguma dúvida, né? Bom, deixa eu retomar aqui, ó. Em nossa última aula, estudamos os rituais de passagem de algumas tradições religiosas. Analisamos a função dos rituais de passagem e também as suas características. E qual é o objetivo para a aula de hoje? Bom, hoje nós vamos conhecer as quatro matrizes religiosas que estão na base daquilo que podemos chamar de origem da religiosidade brasileira, tá? E como é formada a religiosidade do povo brasileiro? Você sabe? Você tem ideia de como é formada a religiosidade do povo brasileiro? Compartilha comigo seus pensamentos, mas você que me assiste pelo Meet, você que me assiste pelo canal do YouTube, como é formada a religiosidade do povo brasileiro? Quais são as religiões que formam a diversidade cultural do Brasil? Quais são as religiões que formam essa diversidade cultural do Brasil? Você sabe? Existe alguma religião que é tipicamente brasileira? Você conhece alguma religião que é brasileira? O que é sincretismo religioso? Você sabe? Quantas perguntas, né? Quantas perguntas. E nós vamos aqui, durante a aula de hoje, esclarecer tudo isso para você, tá? Matrizes religiosas do Brasil. Qual a primeira religião do Brasil? Me diz mais uma. Tic-tac. Pensa, qual a primeira religião do Brasil? Pessoal, então veja bem, a primeira matriz religiosa do Brasil é a indígena. É isso mesmo, gente. A primeira matriz religiosa do Brasil é a indígena. Os povos indígenas brasileiros, em toda a sua diversidade e riqueza cultural, possuíam e possuem uma enorme variedade de religiosidade, visto que são muitos povos com costumes e também com dialetos diferentes. O conceito de religião adotado pelo Ocidente, na significação de religação com o transcendente, não se aplica à espiritualidade indígena, pois é uma cultura ligada ao sagrado natural e também aos ancestrais. Tá? Então, olha só, pessoal, estou compartilhando com você aqui um mapa, né? Existe uma diversidade de cultura e povos indígenas no Brasil. Nesse mapa fica muito claro isso, né? Ó, vocês estão vendo? A diversidade, né, de cultura de povos indígenas no Brasil, cada povo com a sua religiosidade, viu, pessoal? Cada povo com sua religiosidade, mas todos têm na natureza
e nos ancestrais o sagrado. Cada povo indígena desse que você vê no mapa, cada um tem a sua religiosidade, mas todos têm na natureza e também na ancestralidade o seu sagrado. Tá? Então, a primeira matriz religiosa do Brasil é a indígena. Tá? A primeira matriz religiosa do Brasil é a indígena. Agora, eu quero falar para você da matriz ocidental. Professor César, matriz ocidental, o que é isso? Bom, o cristianismo católico foi a segunda matriz religiosa no Brasil e veio de Portugal e da Espanha com o colonizador. E então começou o processo de conversão dos indígenas nas chamadas reduções jesuíticas. Né? Nós estudamos muito isso na disciplina de História, as reduções jesuíticas, principalmente as do Rio Grande do Sul. Né? No período colonial e imperial, o cristianismo, enquanto matriz religiosa, difundiu por meio das missões jesuíticas e da devoção aos santos e santas o chamado cristianismo popular. Tá? A terceira matriz que nós temos no Brasil é a matriz africana. A terceira matriz introduzida no Brasil é a matriz africana. Chegou em nossas terras por meio dos negros escravizados que trouxeram a crença nos orixás. Bom, então a terceira matriz introduzida no Brasil é a africana, que veio junto com os negros escravizados, né? Eles trouxeram a crença nos orixás. No Brasil, negros escravizados de vários povos diferentes, bantos, nagôs, G, reunidos na senzala, resistiram à escravidão, mantendo sua cultura e também a sua religiosidade. Assim, deu-se origem no Brasil à crença nos orixás, que são entidades que representam a energia e também a força da natureza. Cada um deles possui personalidade, habilidades e preferências rituais e fenômenos naturais específicos, conferindo-lhes identidades distintas, ok? O candomblé e a umbanda são as religiões de matriz africana que mais se destacaram no Brasil. O candomblé, ele gira em torno do culto aos orixás. E a umbanda aglutina elementos do xamanismo, do cristianismo, do candomblé e também do espiritismo. Ok, gente? Olha aqui, ó. O lugar sagrado das religiões de matriz africana são os terreiros, tá? Olha aqui na imagem, né? Então, o lugar sagrado das religiões de matriz africana são os terreiros. A nossa herança cultural e religiosa africana é notória e pode ser percebida no sincretismo religioso entre santos e orixás, e também numa série de elementos da linguagem, da alimentação, dos hábitos e também das crenças. Certo, gente? Tá ok? Então, pessoal, falando agora sobre a matriz oriental, falei para vocês da indígena, do cristianismo, falamos da matriz africana, e agora nós vamos falar da quarta matriz religiosa no Brasil, que é a matriz oriental. E veio para cá no processo de imigração. Existem muitas religiões orientais no Brasil, porém, a mais conhecida é o budismo. Tá? Além do budismo, encontramos no Brasil também os Hare Krishna, a Seixonoye, a messiânica, entre outras. Bom, as religiões orientais também são chamadas de filosofia de vida, exemplo do taoísmo, do confucionismo e também do shintoísmo. Deixa eu passar para você aqui o Estatuto da Igualdade Racial, Lei número 12.288, de 20 de julho do ano de 2010, no artigo 23. Prestem bem atenção. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e também de suas liturgias. No artigo 24,
o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana. Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, no parágrafo 4º, diz o seguinte: o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e também europeia. Portanto, pessoal, tratar da diversidade religiosa no Brasil, além de implementar o exercício de cidadania, fomenta o conhecimento e o respeito, ampliando nossos horizontes enquanto cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres numa sociedade democrática e também republicana. Não sei se vocês conseguiram entender aí o contexto desse slide que eu estou falando para vocês. Nós precisamos e devemos ter respeito. O Brasil tem uma diversidade religiosa muito grande, tá? Então eu preciso que você, meu aluno do MIT, você que me acompanha pelo YouTube, você tem que exercitar a cidadania. É preciso conhecimento. É preciso conhecimento para você ter respeito. É preciso você, lembra que eu falo sempre para vocês, vamos abrir as nossas mentes para o novo. Só o conhecimento liberta. É preciso novos horizontes. É preciso que eu, você, todos nós, sejamos conscientes dos direitos e deveres dentro de uma sociedade democrática e republicana. Eu acabei de falar para você na aula de hoje. A nossa primeira matriz religiosa do Brasil é a indígena. É a primeira matriz religiosa brasileira é a indígena. Aí vem a ocidental, que é o cristianismo. Aí então vem a matriz africana, candomblé e umbanda. E depois, estou falando por último para você agora, da matriz oriental. Né? Por último agora, eu estou falando para você da matriz oriental. E é muito importante, gente, sabe, que nós tenhamos respeito, né? A matriz oriental trata das religiões, né? Trata das religiões que vieram para cá no processo de migração. Existem muitas religiões orientais no Brasil. A mais conhecida é o budismo, né? O budismo é a mais conhecida, mas nós temos aí o Hare Krishna, Seixinoye, a messiânica, nós temos também algumas, como o taoísmo, confucionismo, shintoísmo. Precisamos de respeito. É por isso que eu estou falando para vocês aqui e tratando com vocês sobre essa questão da diversidade religiosa do Brasil, para implementar a cidadania. Precisamos de conhecimento sobre religião, precisamos de respeito, tá? Porque a partir do momento que nós tivermos respeito pelo outro, não precisa nem de leis, né? Não precisa nem de leis. Então, gente, a religiosidade brasileira, ela é formada por 4 matrizes fundamentais: a indígena, a ocidental cristã, a africana e a oriental. E aí nós temos o sincretismo religioso, que é uma marca da cultura e também da espiritualidade brasileira, tá? Então, só para que vocês entendam, né, sobre a nossa aula de hoje, as matrizes da religiosidade brasileira. Como eu disse, matriz é um conjunto de religiões, né? Matriz é um conjunto de religiões, e hoje vocês entenderam um pouco mais sobre esse tema, né? Conhecemos as 4 matrizes religiosas: a indígena, a ocidental cristã, a africana e também a oriental, tá? São as 4 matrizes religiosas que estão na base daquilo que podemos chamar de origem da religiosidade brasileira. E também ficamos sabendo que a primeira matriz religiosa do Brasil é a indígena, porque os povos indígenas brasileiros, em toda a sua diversidade e riqueza cultural, possuíam
e possui uma enorme variedade de religiosidade, visto que são muitos povos com costumes e dialetos diferentes, né? Nesse mapa aqui, dá para você ter uma ideia da diversidade de cultura e povos indígenas dentro do território brasileiro. Vou até ampliar o mapa aqui, ó, para que você possa observar melhor aí, né? Olha para você ver a diversidade cultural indígena dentro do nosso território brasileiro. Pessoal, então, era isso para a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, né, essa questão das matrizes da religiosidade brasileira. Eu espero que você tenha compreendido isso. E lembrando sempre você que me acompanha pelo Meet, você que me acompanha pelo canal do YouTube, pessoal, quero lembrar sempre você do seguinte: ensino religioso, a disciplina de ensino religioso, ela é maravilhosa. Ela traz para você, ela elenca para você sempre novos e importantes conhecimentos. As pessoas precisam fazer uma desmistificação dessa questão da disciplina de ensino religioso, né? O ensino religioso não é pintar asinha de anjo dentro da sala de aula. O ensino religioso não é ir na sala de aula para fazer uma reza, para fazer uma oração. Não, o ensino religioso é contar a história das religiões. Ensino religioso é isso que você acabou de aprender agora junto comigo. Isso é a disciplina de ensino religioso. Precisamos mudar um pouco esse conceito de que a disciplina de ensino religioso ela é feita para você completar carga horária. Infelizmente, né? Infelizmente. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque o ensino religioso traz um conhecimento profundo, profundo da história das religiões no mundo. É isso, pessoal. Nunca se esqueçam daquilo que eu sempre falo, né? Eu falava sempre na rádio e falo sempre para você. A vida, ela, ela é feita de oportunidades. E nessa vida, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e nesse mundo nada acontece por acaso. Grande abraço para você. Obrigado por ter me acompanhado nessa aula. Fica aí um vasto campo de pesquisa para você sobre o tema das matrizes religiosas, da religiosidade brasileira, um vasto campo para você pesquisar e também compartilhar comigo nos seus comentários. Aquele abraço e até a nossa próxima aula.